abraçaram. Adão está chorando, Eva está lacrimejando, os demônios aplaudiram, o inferno está comemorando. Aí Deus aparece para Adão e disse: Adão, porquanto tu pecaste, terás que lavrar a terra, do suor do seu rosto você vai comer. Adão saiu chorando, lacrimejando, o diabo está batendo palma dizendo: eu venci, e Deus perdeu. Aí Deus aparece para a mulher e disse: mulher, porquanto você pecaste, terás dor na sua conceição, dará luz aos filhos com dores. Eva sai chorando também, e o diabo dizendo: a vitória é minha. Aí Deus aparece ao próprio Satanás e diz: a história não acabou, isso não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Fica você sabendo de uma coisa: a mulher pode estar chorando como você já viu, mas da semente desta mulher que você derrubou, vai nascer um que esmagará a tua cabeça. Aí o diabo perguntou: Isaías, tu conhece ele? Sabe alguma coisa a respeito dele? Da onde ele vai vir? Como é que ele será? De onde ele vai nascer? Qual será o seu nome? Sabe alguma coisa a respeito dele, já que tu é profeta, Isaías? Sabe alguma coisa? Sei. Tu pode me responder, Isaías? Posso, mas te segure aí para não cair de costa, porque lá vai a profecia. Eis que a virgem conceberá, ele dará um filho, ele porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Por que, Isaías? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se eu fosse você, eu levantava a mão para dar glória. Profeta, levante a mão. Profeta, levanta a mão bem no alto. Profeta, levanta a mão lá no alto. Levanta a mão, levanta a mão. Deus, 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 aonde houver uma mão levantada, pegue na mão desse crente agora, papai. Coloque uma brasa na mão dele. Aonde houver um profeta de verdade, enche a língua dele, enche a boca dele, toca os lábios dele, faz ele falar em língua estranha, faz ele falar em língua estranha, faz ele falar em mistério. Agora, 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 agora. Ei, 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 profeta, receba poder, 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 receba poder. Aonde houver um profeta, meu Deus, taca fogo nele, taca fogo nela. Pega, pega, pega o chão, pega, pega o chão, pega, 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 pega. Shhh, shhh, shhh. O diabo viu ele assim, ó, os pés como latão reluzente, os olhos como chama de fogo, cabelo branco como a lã branca, diadema sobre a sua cabeça, o rosto dele brilhava como o sol, da boca dele saiu uma espada aguda, a roupa dele é comprida até os pés, aqui no peito dele tem um cinto de ouro, e na coxa dele tem o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu vou esperar, meu pai, até o dia 15 de novembro de 2015, na cidade de Viseu, estado do Pará. Pai, eu vou pisar nele na noite de domingo, vou pisar nele junto com a minha igreja. Pisa, 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 pisa. Ai, 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 meu Deus. Pegou, 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 pegou. Pisa na serpente, pisa nessa serpente, pisa nessa serpente, pisa.
glorificado e exaltado seja o Deus de Abraão, que foi perfeito, Deus de Isaac, que andou direito, o Deus de Jacó, Deus dos fracos. Glórias ao Deus que escolheu Jerusalém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem estiver em pé, tome assento. Quem estiver sentado, permaneça. Fique à vontade para adorar o nome de Jesus. A sua presença é real, seu poder é notável, a sua unção é expressiva e a sua glória é tangível. Sentimos a sua graça esta noite. Viemos para adorar o seu nome e queremos fazer isso. Quem veio adorar o nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Quem sente que Jesus está presente no culto? Aleluia, aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo esta noite. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Teu povo te adora. Nós te glorificamos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Abra sua Bíblia, livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 1. Para quem disse ontem que ia pregar em Apocalipse, está longe, né, irmãos? Estamos longe, né? Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Amém. Se nós fôssemos ler em hebraico, seria assim, em hebraico: Bereshit bara Elohim et ha shama ve et haaret ve haaret hayata tohu vavohu ve rosh al penei tehom verua Elohim merareft al penei chamayim. Que é o que nós lemos. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Fecha a Bíblia, fique à vontade. Quem estiver sentado, quem estiver em pé, fica sentado. Fecha a Bíblia. Queridos, temos aqui uma história, a história da criação, a história de tudo aquilo que hoje existe, aquilo que o que vocês veem e aquilo que vocês não podem ver, aquilo que é visível e aquilo que é invisível. A criação de todas as coisas está aqui principalmente neste versículo, que é o versículo 1. O versículo 1 do capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, livro dos começos. Em hebraico, Seft Bereshit, livro dos começos, ou livro do princípio. E aqui está no versículo 1, e principalmente nessas primeiras frases: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra céus aparece em primeiro lugar. Isso quer dizer que os céus foram criados antes da criação da terra. Quando fala de céu, aqui está no plural.
dando-nos a entender que há mais de um céu. Paulo vai dizer que existe 3 céus, e sabemos que o primeiro céu é aquele que podemos ver, o céu das nuvens, o céu que você consegue alcançar com a sua visão. O segundo céu é o céu das estrelas, dos astros, dos meteoros, o céu que você consegue visualizar em parte, porque o que você vê lá em cima não é 1% daquilo que existe no universo. Céu das galáxias, céu das nebulosas, céu dos asteroides, céu dos planetas, é o segundo céu. Mas há um outro céu chamado terceiro céu, o céu dos céus, aonde habita a presença do Todo-Poderoso, aonde está a presença de Iavé, de Jeová, de Elohim, de El Elyon, do El Shaddai, do Adonai, do Sedequeno, do Chamar, do Sabaote, do El Roi, do Metaberel, aonde está a presença do majestoso, do grande e do eterno. Estes céus é os céus dos céus. Ali Deus habita. Deus, Ele vai criar todas as coisas que hoje existem. E a palavra diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Estes céus, pela ciência, é chamado de universo. O universo é nada mais, nada menos do que os céus. Céu composto por estrelas, por astros, por meteoros, por planetas, por galáxias, por sistema solar, sistemas planetários. A ciência chama de universo. Então aqui que nós estamos vendo Deus criando o universo. Os céus estão sendo criados no princípio. O universo está tendo a sua origem. A ciência vai dizer que o universo foi criado há 13 bilhões e meio de anos atrás. Explicação científica. E a ciência desenvolve uma teoria chamada Big Bang, que vai dizer que o universo passou a existir através de uma explosão. Tem hora que eu quero concordar com a ciência, com esta teoria. Por quê? Porque de fato foi uma explosão. De fato alguma coisa explode para dar origem a todas as coisas. Então vamos concordar um pouquinho com a ciência. A ciência vai dizer que um átomo, apenas um átomo explode, e este átomo dá origem a todas as coisas. Isto é a explicação científica. A ciência vai dizer que, segundo a teoria, por exemplo, de Einstein, a teoria do E igual a mc ao quadrado, a energia tornando-se massa e massa tornando-se energia, isto é explosão. E a ciência vai pegar essa teoria e dizer que houve uma reação em cadeia. Um pequeno átomo, e esse átomo explode e libera pequenas partículas, chamadas partículas alfa. E de uma partícula alfa se extrai uma partícula chamada nêutron. E o nêutron vai atingir outras partículas deste átomo e vai ocasionar explosões, isto é, reação em cadeia. Uma explosão dá origem a outra explosão, que dá origem a outra explosão, e assim começa explosões. É o que a ciência diz. A ciência vai dizer que então agora já existem várias partículas se colidindo, causando explosões, e aí nuvens, gases e poeira vão se aglutinando, se juntando e vão girando como um disco giratório. E esta nuvem agora acende e nasce a primeira estrela. A primeira estrela já existe, e essa estrela libera gases e poeira que agora vão se juntar e vão se acender novamente e formar uma outra estrela. Já temos 2 estrelas, é assim que funciona. E entre uma e outra estrela existe agora um chamado buraco negro, e o buraco negro vai engolir uma das estrelas e vai liberar um jato de energia chamado de explosão de raios gamas. E agora esta explosão vai gerar inúmeras estrelas. Através de supernovas, através de nebulosas, inúmeras estrelas aparecem. Temos agora uma constelação. Temos agora muitas estrelas que vão se multiplicando, que vão aumentando. Daqui a pouco já temos milhões, bilhões, trilhões, quintilhões de estrelas habitantes no universo, ok? Mas vamos concordar então que a ciência tem razão. Mas mesmo a ciência tendo razão, a ciência diz que um átomo dá origem a todas as coisas, ok? Mas esse átomo existe aonde? No princípio.
Mas segundo a própria ciência, para se quebrar um átomo, tem que alguém usar energia para quebrá-lo. Um átomo não se quebra sozinho, então alguém está antes do átomo. Alguém vai quebrar o átomo, e a ciência não sabe quem é esse alguém. A ciência aqui se cala e não tem explicação. Mas a Bíblia diz em Jeremias que a palavra que sai da boca de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Então a palavra vai ser liberada como um martelo, que vai quebrar esse pequenino átomo que está no princípio, porque antes do princípio alguém está nele. E quem é que está antes do princípio? É o próprio Deus. Quando o princípio existe, Deus já existia antes deles. E diz a Bíblia: no princípio criou Deus os céus. Os céus estão sendo criados pela palavra que sai da boca de Deus. Era Deus dizendo: haja, e todas as coisas se viravam para poder haver. Deus dizia: se crie, e todas as coisas se viravam para poder ser criada. O universo está criado, o universo agora está em expansão e está se multiplicando. Segundo a ciência, dia após dia, uma estrela está nascendo, uma estrela está passando a existir, e cada estrela que vai existindo, ela vai formando o seu sistema planetário. Agora temos galáxias, temos bilhões de galáxias, talvez trilhões de galáxias, ou bem mais de trilhões. Agora nós temos uma galáxia nova, uma galáxia chamada Via Láctea, que está em expansão. E a Via Láctea, segundo a ciência, tem 200 milhões de estrelas. E agora uma estrela nasce no meio das 200 milhões. E essa estrela tinha um porte médio. Essa estrela é chamada de estrela anã. E alguém vai chamar ela de Sol. Vai chamar de Sol porque ela é uma estrela gasosa. E agora o Sol, ele é criado, ele passa a existir. O Sol é uma estrela, e o resto de gases de poeira que são liberados vão se aglutinar e formar rochas, que vão se juntar pela gravidade e vão se formar asteroides, que vão se chocar outros asteroides até se formar planetas. Temos agora um sistema planetário, segundo a ciência, isso há 5 bilhões e meio de anos atrás. Sistema planetário chamado de sistema solar. Dentro desse sistema nós temos alguns planetas. Um deles se chama Vênus, o outro se chama Júpiter, o outro se chama Marte, o outro se chama Saturno, o outro se chama Mercúrio, o outro se chama Urânio, e um deles se chama Terra. O planeta Terra acaba de ser criado, o planeta Terra acaba de ser formado. Agora Deus está observando, a Terra está aqui e girando em torno de uma estrela chamada Sol. O Sol brilhava forte, mas a Terra não recebia o brilho do Sol. Por quê? Porque segundo a própria Bíblia, havia trevas sobre a face do abismo, havia uma escuridão. Que escuridão era essa? Era a falta de oxigênio, e o CO2, o dióxido de carbono, tomava conta da atmosfera, e então formava uma escuridão completamente carregada de gases de CO2 que cobria a Terra, e a Terra agora estava vazia, e a Terra agora estava escura. O que é isso? Não tem vida, a Terra está submersa. Segundo a própria Bíblia, as águas cobriam a Terra, e apenas um ser navegava sobre as águas. O nome desse ser, Espírito Santo. Diz a Bíblia: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que ele estava fazendo ali, pastor Adão? Ele está incubando vidas, ele está projetando vida, dando vida a uma terra que está morta, dando vida a uma terra que está vazia, dando vida a uma terra que está escura, dando vida a uma terra que está congelada, dando vida a uma terra que está completamente sem vida. Agora Deus vai começar a trazer à existência aquilo que ainda não existe. A Bíblia vai dizer que Deus vai criar todas as coisas, só que a Bíblia não explica como isso acontece. A ciência vai dar uma explicaçãozinha. A ciência diz que o Sol, que está a 150 milhões de quilômetros da Terra, o Sol que possui no seu centro hidrogênio, que é um dos primeiros elementos químicos que surgiu na história do universo, ele vai gerar hélio, e o hélio vai se converter em foto ou plus, que é transportado através da cromosfera, fotosfera e coroa solar, e é jogado para a Terra em forma de raios solar, e percorre 150 milhões de quilômetros numa velocidade de 8 minutos. Ele chega até a Terra, isto é, velocidade da luz. Agora a Terra recebe os raios solar bem fraquinho, por causa da camada de dióxido de carbono que está sobre ela. O Sol entra, mas entra bem fraco. Há uma pequenina luz, e agora primeiros seres vivos vão ser formados na Terra, seres chamados de cianobactéria, outros chamados de extremófilos, e alguns chamados de estromatólitos. São micro-organismos unicelular que possuem fotossíntese, e esses micro-organismos vão absorver os raios fracos do Sol e vai converter
T em oxigênio, e o oxigênio agora vai ser liberado para a terra, e agora a terra está sendo oxigenada, a terra agora possui oxigênio, o ambiente agora está propício, o palco está montado para a habitação da vida inteligente e também da não inteligente, como hoje nós vimos e conhecemos. Deus agora, depois que observa e vê que o oxigênio habita a terra, Deus diz: apareça a porção seca, haja luz, e o sol brilha mais forte, porque o dióxido de carbono sai da atmosfera e o oxigênio passa a habitar. A luz agora existe. Deus vai no jardim do Éden, e ali no Éden Deus pega barro, pega argila, aí Deus pega alguns elementos químicos, estamos trabalhando com a química. Deus pega carbono, Deus pega oxigênio, Deus pega nitrogênio, Deus pega hidrogênio, e Deus pega ferro, Deus pega um pouquinho de fósforo e um pouquinho de outros elementos da tabela periódica, e vai juntando na terra. Aí Deus faz um boneco, agora o boneco está feito. Aí Deus vai em suas narinas e sopra o seu ruach, o seu pneuma, o seu hálito, o seu fôlego, o seu espírito. Quando Deus sopra nas narinas do boneco, ele levanta e começa a respirar. Aí ele olha para aquele ser e diz: Abba, Pai. E o pai olha para aquele boneco e diz: meu filho. E o pai dá-lhe o nome dele é Adão. Agora o Deus, observando que não era bom que o homem ficasse só, ele faz cair um profundo sono sobre o Adão. Adão adormece, Deus arranca uma costela, serra a carne no lugar e faz uma mulher. Quando Adão acorda, ele toca essa mulher e diz: esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamada de varoa, porquanto o varão fora tirado. Deus coloca os dois no jardim do Éden e dá-lhes uma ordem dizendo: comei de todo o fruto que há no jardim, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerei, pois no dia que dele comer certamente morrerá. Eva está passeando pelo jardim, encontrou com a serpente agora está incorporada por Satanás. Que era Satanás? Satanás era um anjo de luz, chamado de luz de fé, ou aquele que porta a luz, em outras palavras, Lúcifer. Lúcifer era um anjo oficial, um adorador de Deus lá no céu, querubim ungido para reger a orquestra celestial, para reger o grande concerto celestial, para reger o grande coral de Deus. Com uma batuta na mão, ele regia a orquestra celestial e oferecia um belíssimo louvor para Deus todos os dias. Mas um dia ele quis ser igual a Deus, aí pecou contra o Senhor. Deus expulsa ele de sua presença e manda ele para uma região mais baixa. Ele vem para a terra, e na terra ele habita na região do Éden, segundo a Bíblia. E agora esse ser vê um homem adorando a Deus, vê um homem tomando a sua posição, vê um homem assumindo aquilo que era dele, e o Lúcifer fica invejoso. Lúcifer agora, que não se chama mais luz de fé, mas se chama Satanás, diabo ou demônio, ele vai incorporar uma serpente. Veja aqui como a primeira sessão espírita de toda a história sagrada, o diabo usando um corpo para falar com o ser humano. Agora o diabo incorporado na serpente induz Eva come do fruto que Deus lhe proibiu, leva para Adão também come, e ambos pecaram contra Deus. Aí Deus aparece um dia e diz: olha, vocês pecaram, vão ter que sair do meu paraíso, vou expulsar vocês pela terra. O diabo está batendo palma, Satanás está comemorando a vitória, o diabo está dizendo: eu venci, eu ganhei, eu consegui derrubar a obra-prima de Deus, a humanidade perdeu, os homens fracassaram, Adão está chorando, Eva está lacrimejando, os demônios aplaudiram, o inferno está comemorando. Aí Deus aparece para Adão e disse: Adão, porquanto tu pecaste, terás que lavrar a terra, do suor do seu rosto você vai comer. Adão saiu chorando, lacrimejando, o diabo está batendo palma dizendo: eu venci, e Deus perdeu. Aí Deus aparece para a mulher e disse: mulher, porquanto você pecaste, terás dor na sua conceição, dará à luz aos filhos com dores. Eva sai chorando também, e o diabo dizendo: a vitória é minha. Aí Deus aparece ao próprio Satanás e diz: a história não acabou, isso não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Fica você sabendo de uma coisa: a mulher pode estar chorando, como você já viu, mas da semente desta mulher que você derrubou, vai nascer um que esmagará a tua cabeça. Vamos ver como é que a história se prossegue.
estamos contando a história do universo. Já criamos os céus, ou melhor, já assistimos Deus criar os céus pela Bíblia. Agora vemos Deus criando a terra, criando o homem, e também agora já julgando o homem, expulsando ele para a terra. O diabo está batendo palma em certo ponto, e entre aspas, e dizendo eu venci. Mas parece que tem uma profecia aí, dizendo que a semente da mulher vai esmagar a minha cabeça. Que semente é essa? Aí o diabo usou a lógica disse, mulher não tem semente, quem tem semente é homem. Deus deve estar falando por metáfora, linguagem figurada ou algo do tipo. Mulher não tem semente, quem tem semente é homem, então vou perseguir o homem. Aí o diabo se enganchou aí, porque ele tenta perseguir o homem, mas Deus falou que é semente da mulher. Se Deus falou que é da mulher, então é da mulher e acabou, irmão, não tem que teimar. Deus falou, está falando e acabou. Mas o diabo pensou que Deus estava falando por linguagem figurada e começou a perseguir o homem. O diabo está observando na história. Quem é esse homem? É aquele que vai ser justo, aquele que será perfeito. Então eu não posso deixar ninguém ser perfeito. Eu tenho que fazer, quem nascer tem que pecar, quem nascer tem que errar, quem nascer tem que cair, quem nascer tem que falhar. Porque se o homem fosse perfeito, esmagaria a cabeça do diabo. Então o diabo tem que fazer ele pecar, tem que derrubar ele. Eva concebeu, deu à luz a um filho, pôs-lhe o nome de Caim. Concebeu, deu à luz outro filho, pôs-lhe o nome de Abel. O Abel era justo, era perfeito. Aí o diabo, pensando que Abel seria a tal semente, fez com que Caim matasse Abel, mas Abel ainda não é o prometido. Deus está apenas brincando com o diabo, dando corda ao pinhão, dando linha ao peixe, para ver até onde Satanás iria. Eva concebeu, deu à luz outro filho, pôs-lhe o nome de Sete. Diz a Bíblia então que os filhos de Sete vai povoar a terra de Caim. O diabo está dizendo, olha, misturou tudo. Os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens. Esse aí não pode pisar minha cabeça. Sete já foi, manda outro, Deus. Sete gera Enos, só que Enos não cumpriu todo o mistério de Deus. O diabo disse, esse aí também falhou, não pode pisar minha cabeça. Enos também fracassou. Quem é que vem agora? Enos gerou Cainã, Cainã gerou a Malaléu, Malaléu gerou a Jared, Jared gerou a Enoque, e Enoque gerou a Matusalém, Matusalém gerou a Lameque, Lameque gerou a Noé. Noé, quando sai da arca, Deus faz com Noé uma aliança chamada aliança noética. O diabo, pensando que Noé seria a tal semente, fez com que Noé plantasse uma vinha, bebesse cachaça, ficasse bêbado e nu, e amaldiçoasse o próprio neto Canaã. O diabo disse, avô que amaldiçoa neto, homem que fica bêbado e nu não pode pisar minha cabeça. Noé caiu, manda outro, Deus, que o Senhor mandar eu derrubo. Noé gerou Sem, Sem gerou a Parxade, a Parxade gerou a Selá, Selá gerou a Eber, Eber gerou a Peleg, Peleg gerou a Reu, e Reu gerou a Serug, Serug gerou a Naô, Naô gerou a Tera, e Tera gerou a Abraão. Abraão saiu de mão dadas com Deus para Canaã. O diabo pensou que fosse Abraão a tal semente, fez com que Abraão pecasse, mentindo para Faraó, dizendo que Sara não era sua esposa. O diabo diz, opa, mentiroso não pode pisar minha cabeça. Abraão caiu, manda outro. Abraão gerou Isaac, Isaac vai mentir para Abimeleque, dizendo que Rebeca não era sua esposa. O diabo diz, opa, outro mentiroso, tal pai, tal filho, ele também não pode pisar minha cabeça. Quem é que vem agora? Isaac gerou Jacó, só que Jacó vai enganar seu irmão Esaú. Jacó enganou seu pai Isaac, Jacó tenta enganar seu tio Labão. O diabo diz, enganador, suplantador, não pode pisar minha cabeça. Jacó caiu, manda outro, Deus. Jacó gerou Judá, Judá prostituiu sua própria nora Tamar, teve filhos com ela. O diabo disse, sogro que prostitui nora não pode pisar minha cabeça. Judá também caiu. Quem é que vem agora? Judá gerou Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Narson, Narson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. O diabo colocou Batseba, esposa de Urias o Eteu, na frente de Davi. Davi caiu em adultério com ela, mandou matar o marido dela na guerra. O diabo diz, além de adúltero também assassino. Davi não pode pisar minha cabeça. Davi caiu, manda outro, Deus. Davi gerou Salomão, Salomão cometeu idolatria, curvando-se diante dos deuses de suas 700 mulheres e 300 concubinas. O diabo disse, esse aí é idólatra, idólatra não pode pisar minha cabeça, não tem autoridade. Já Salomão também caiu. Quem é que vem agora? Salomão gerou Roboão, Roboão vai dividir o reinado de Israel em duas partes, reino do norte e reino do sul, e fica reinando no sul, reinando em Judá. Aí Deus disse, o diabo disse, filho que divide o reinado do pai não pode pisar minha cabeça. Roboão também caiu. Quem é que vem agora? Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias nasceu, Uzias cresceu e Uzias morreu, meus irmãos. Aí no ano que morreu o rei Uzias, Isaías disse, eu entrei no templo e vi Deus assentado sobre um alto e sublime trono, os serafins voavam ao redor dele, cada serafim tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam e clamavam um para o outro dizendo, Santo, Santo,
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías viu isso, ele disse: ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Senhor, o Rei. Ai de mim, vou perecer, vou morrer, vou definhar. Um dos serafins tirou uma brasa do altar com a tenaz, tocou os lábios do profeta e disse: teu pecado é perdoado, tua iniquidade foi purificada. Depois disso ele ouviu a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí quando Isaías falou isso, o diabo pensou: então é ele, é tu, Isaías, que vem para pisar minha cabeça, porque Isaías disse: eis-me aqui. Então é tu, Isaías, que vem para esmagar minha cabeça. Isaías falou: sou eu não, rapaz, eu sou homem gerado por outro homem. Quem vai pisar tua cabeça é semente da mulher. Te esqueceu, infeliz? Aí o diabo perguntou: Isaías, tu conhece ele? Sabe alguma coisa a respeito dele? Da onde ele vai vir? Como é que ele será? De onde ele vai nascer? Qual será o seu nome? Sabe alguma coisa a respeito dele? Já que tu é profeta, Isaías, sabe alguma coisa? Sei. Tu pode me responder, Isaías? Posso, mas te segure aí para não cair de costa, porque lá vai a profecia. Eis que a virgem conceberá, ele dará um filho, ele porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Por que, Isaías? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se eu fosse você, eu levantava a mão para dar glória. Ela manda o canto daraue cantunaraba candaraca chunere e fandoremi no cantunaraba o sinderemi condaras. Isaías deu um nó cego na cabeça do capeta. Nó cego. Por quê, pastor? Porque o diabo está perdido agora, sem entender mais nada. Porque o diabo está esperando o menino nascer. Aí o Isaías aparece e falou assim: o menino nos nasceu. Oxe, homem, já nasceu. Não, não nasceu, vai nascer. Mas tu disse que já nasceu, porque o menino não nasceu. Homem, já nasceu ou vai nascer? Explica-me. Entenda como quiser, infeliz. O Isaías deu um nó cego na cabeça do diabo. Ele não entendeu mais nada. A história vai embora. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou a casa gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou a Josias, Josias gerou Jeconias, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel vai gerar Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc vai gerar Eliúde, Eliúde vai gerar Aquim, Aquim vai gerar Eliasar, Eliasar vai gerar Matã, e Matã vai gerar Jacó. Aí Jacó gerou José. Quando José nasceu e cresceu, o diabo pensou: então deve ser isso aí, porque ele é justo, deve ser esse que vai pisar minha cabeça. É tu, José, que vai pisar minha cabeça? O José falou: sou eu não, rapaz, eu sou homem gerado por outro homem. Quem vai pisar tua cabeça é semente da mulher infeliz. José, tu sabe alguma coisa? Deus te falou alguma coisa? Falou. O que ele te disse? O meu Deus me apareceu nessa madrugada e me disse assim: José, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que está gerado no ventre dela não é do homem não, José, é do Espírito Santo, e o nome dele será Jesus, 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 Jesus. Maria fica grávida, barriga cresce, 9 meses ela tem agora. Vamos para a estribaria, manjedoura. É ali que ele vai nascer. Aí Deus vai e olha para José e diz: José, qual é a sua profissão? Eu sou carpinteiro, Senhor. Você estudou? Não. Foi no colégio? Não. Tem diploma de curso acadêmico? Não tem não, Senhor. Sou um carpinteiro, marceneiro. Aí, José, vou te diplomar agora. A partir de agora você é pediatra obstetra. Que é isso, Senhor? Vai fazer parto. Quem fez o parto de Maria foi José, irmão.
O menino nasce, meia-noite. Parece que vejo o pai e o filho olhando assim. Deus fala assim: meu filho. Jesus dizendo: sim, pai, nasce agora. Pai, eu posso pedir uma coisa? O que, filho? Agora são 9 horas da manhã, espera um pouquinho mais. Chega meio-dia: filho, nasce agora. Pai, eu posso pedir para você segurar um pouquinho mais, deixa eu nascer mais tarde. 3 horas da tarde: nasce agora. Pai, um pouquinho mais tarde. Crepúsculo da tarde, tardezinha: nasce agora. Pai, posso escolher um horário para nascer? Pode. Quero nascer à meia-noite. Meia-noite ele nasce. Meia-noite ele surge na história. Meia-noite aparece aquele que veio para mudar a minha, a sua vida. Meia-noite está nascendo a resplandecente estrela da manhã. Meia-noite está surgindo o sol da justiça. Meia-noite está aparecendo na história o mais belo entre os milhares. Meia-noite está surgindo na história a expressa imagem do Todo-Poderoso. Meia-noite está aparecendo o anjo do concerto. Meia-noite está surgindo o apóstolo da nossa confissão. Meia-noite está nascendo aquele que é poderoso. Meia-noite está nascendo aquele que é glorioso. Meia-noite está nascendo aquele que é formoso. Meia-noite está nascendo aquele que é honroso. Meia-noite está nascendo aquele que é inexpressável. Meia-noite está nascendo aquele que é inigualável. Meia-noite está nascendo aquele que é incomparável. Meia-noite está nascendo aquele que é inabalável. Meia-noite nasceu aquele que é inconfundível, indescritível, indizível, inatingível, inamovível, altaneiro, inerrante, inefável, justo, santo, perfeito, grande, lindo, sábio, poderoso, forte, o que reina. Meia-noite está nascendo o que lidera, o que governa. Governa porque pode, pode porque manda porque tem porque dá porque sabe porque é porque faz porque levanta porque protege porque restaura porque salva porque liberta porque purifica porque santifica porque dignifica porque justifica porque perdoa porque batiza porque renova porque transforma porque consola porque levanta porque orienta porque alimenta porque restaura porque conduz porque dá porque sabe porque tem porque pode porque cura, e a cura vem do milagre que vem da fé que vem da esperança que vem da confiança que vem da graça que vem da autoridade que vem da unção que vem da glória que vem de Deus, o Deus que enviou o Espírito que aquece a igreja lavada no sangue vestido na cruz que carregou Jesus que arquitetou a eternidade, Jesus que regula o universo, Jesus que emana a unção perfeita, Jesus que exala o perfume excelente, Jesus que guarda a pedra preciosa, Jesus que rega o canteiro eterno, Jesus que está no trono, e do trono é adorado, e do trono é celebrado, e do trono é cultuado, e do trono é declarado, e do trono é reconhecido, e do trono é louvado, e do trono é amado, e do trono é aplaudido, e do trono é glorificado. Então levante a mão e glorifique a Ele, exalte a Ele, cultue a Ele, louve a Ele, honre a Ele, celebre a Ele, declare a Ele, sinta a Ele, veja a Ele, tenha a Ele, ouça a Ele, você é dele. Então levante a mão e adore aquele que nasceu à meia-noite. Meia-noite ele nasce. Aí o pai está curioso: filho, por que você quer nascer meia-noite mesmo? Ô pai, é porque tem um infeliz aí na terra chamado Satanás, que está espalhando para todo mundo que meia-noite é a hora dele, que meia-noite é a hora do inferno, que meia-noite é a hora da macumba, que meia-noite é a hora de botar galinha preta na encruzilhada, que meia-noite é a hora do bruxo e da bruxaria, do feiticeiro e do feitiço, que meia-noite é a hora do inferno, é a hora do cão, é a hora do capeta. E eu vou nascer meia-noite, meu pai, só para encrencar com Satanás, para provar para Viseu, estado do Pará, que meia-noite nunca foi a hora do diabo. Meia-noite é a hora dos grandes milagres de Deus na história.
Filho, mas tem alguma base, meu filho? Tem alguma base aí na Bíblia para mostrar que meia-noite é a hora do céu? Para provar para o povo de Viseu que meia-noite é a hora de Deus? Tem sim, meu pai. Uma delas é uma parábola que eu vou contar. E a parábola é essa: 10 virgens vão estar esperando o mesmo noivo. 5 delas vão entrar nas bodas do cordeiro. E essa hora que elas vão entrar é meia-noite. Isto é o que, sabe o que significa? Espiritualmente falando, meia-noite é o arrebatamento da igreja. Só isso, filho? Não, pai, tem muito mais. Tem o que mais? Ah, meu pai, tem uma história na Bíblia que quando o diabo veio à meia-noite, chegou lá na casa do crente, encontrou o sangue do cordeiro nos ombrais da porta. Meia-noite é hora de livramento, meu pai. Tem mais, meu filho? Tem sim, meu pai. À meia-noite o povo de Israel vai sair da terra do Egito em direção de Canaã. Meia-noite é hora de marchar em direção da vitória. Tem mais, meu filho? Tem sim, meu pai. Meia-noite Gideão com 300 homens vai vencer os midianitas. E meia-noite é hora de conquistar a vitória. Só isso? Não, tem mais, meu pai, tem mais. O que? À meia-noite Ruth vai ser tocada pela capa de Boaz e vai ser remida. Meia-noite é hora de receber remissão espiritual. Tem mais? Tem. À meia-noite Sansão arrancou os portões da cidade de Gaza e subiu para cima da montanha. Meia-noite é hora de receber fortalecimento no mundo do espírito. Tem mais? Tem. À meia-noite o anjo desceu e feriu 185 mil soldados de Sinaqueribe, rei da Síria. Meia-noite Deus manda anjo para batalhar em favor da igreja. Tem mais? Tem. À meia-noite a cabeça de Dagon, o Deus dos filisteus, é quebrada diante da arca da aliança, o Deus desta igreja. Tem mais? Tem. À meia-noite Paulo e Silas está cantando na prisão e vem um terremoto e os dois são postos em liberdade. Meia-noite Pedro é arrancado da prisão e vai evangelizar. Meia-noite Eutico caiu do telhado, mas foi ressuscitado por Paulo. Meia-noite é a hora que Jesus nasceu. Quem pode levantar a mão e adorar o Deus que opera à meia-noite? Ele nasce, ele cresce, ele tem 30 anos agora. Ele vai no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, profeta, que está batizando com águas. Profeta de verdade. Profeta de verdade. Profeta diferente dos profetas do dia de hoje. Profeta que não tinha medo de falar o que Deus mandava. Profeta que entregava o recado de Deus, seja ele duro e achasse ruim quem achasse. João Batista entregava o recado. Profeta que deveria surgir no nosso meio no século 21 ainda, irmãos. Eu tenho orado para isso. A minha oração ultimamente é essa: Deus, levanta em nosso meio profetas iguais a João Batista. Profetas que não tem medo de falar a verdade. Profetas que não tem medo de ter a cabeça na bandeja de prata. Profetas que não tem medo de ser jogado na prisão só porque mandou o rei se consertar e parar de adulterar com a mulher do irmão dele. Eu estou orando para Deus levantar profetas que entregam o recado de Deus do jeito que ele é, sem fazer arrudeio. Que está cheio de profeta em nosso meio, irmão, que eles pegam a palavra, pegam o evangelho e tentam enfeitar, tenta fazer arrudeio, que parece que a mensagem é muito dura, se entregar daquele jeito e as pessoas não vão receber, então tem que enfeitar, tem que arredondar. Irmão, não tem que enfeitar o pavão, porque o pavão já está enfeitado, meu filho. A gente não tem que tentar enfeitar o evangelho, é pregar ele do jeito que ele é. Não tente enlarguecer a porta e nem colocar o caminho espaçoso, porque não tem como, a porta é estreita, o caminho é apertado. O evangelho é o que é e acabou. Só que está cheio de profetas que a mensagem deles é mensagem light. Por quê? Eles têm medo de perder posição, tem medo de perder púlpito, tem medo de perder oportunidade, tem medo de perder cargo, e aí eles ficam presos nisso e não falam aquilo que Deus manda falar. E a minha oração é essa: Deus, levanta profetas que vão falar a palavra do jeito que ela é, que vão falar a verdade, ache ruim que achar. Profetas que vão entregar o recado de Deus, seja duro como for. Profeta João Batista. João Batista olhava para a multidão, irmão, sabe qual era a mensagem dele? Diferente das de hoje, que as de hoje é assim, ó: ei, filhinho de papai, bambambam de Jesus, xodozinho de Deus, denguinho de Jeová, tu é especial, tu é um denguinho do papai.
amado de Deus. A mensagem é essa hoje. Tudo bem, a profecia ela edifica, ela consola, mas também ela exorta, irmão. E a mensagem de João Batista era essa: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto digno de arrependimento. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo que não se apaga. Essa era a mensagem de João. Está precisando de profeta de verdade em nosso meio, para falar aquilo que está na Bíblia do jeito que está. Profetas que vão apontar o dedo e dizer: ei meu filho, conserta o altar, rapaz. Quer ir para o céu? Ajeita a vida. Quer morar no céu? Então seja crente de verdade. Porque a gente está tentando enfeitar a coisa, irmão, fazer vista grossa às vezes. E aí os crentes estão ficando a Deus dará. Pastor, mas o Brasil hoje é um país evangélico. Saiu no IBGE 50 milhões de evangélicos. Estamos crescendo. Crescendo uma vírgula, irmão. Estamos inchando. Inchando. Se Jesus voltar hoje dos 50 milhões, olha lá se subir 5 milhões. Então não adianta ter quantidade e não ter qualidade. Não adianta a gente ter uma multidão de crente, mas subiu uma minoria para o céu. E Deus quer levantar profetas que preguem a verdade, para preparar um povo para morar no céu, porque Jesus está voltando. Só que os profetas têm medo de falar a verdade. Por quê? Porque esse tipo de mensagem não dá ibope. Quando tu prega a verdade dói no corpo do sujeito quando está errado. Aí quando tu fala a verdade, essa mensagem não dá ibope. Se eu pregar a verdade, talvez não vou vender DVD. Se eu pregar a verdade, talvez ninguém vai comprar o meu livro. Que as pessoas querem comprar um DVD de alta ajuda. Então vai lá para Sancha Noie, irmão. DVD de mensagem de cura interior. É lá com o doutor Elaí Ribeiro, não é aqui não. As pessoas querem uma mensagem que concorda com aquilo que elas estão fazendo. Ou então elas procuram uma igreja que apoia aquilo que elas estão fazendo, o que elas pensam em fazer, o pecado. Ah, essa igreja aqui é muito difícil de seguir, então vou procurar aquela outra ali da esquina, porque lá pode tudo lá, mas não entra no céu. E Deus quer levantar profetas que falem essas coisas, que aponte o pecado, que diga para o crente: olha, o céu te espera, mas para entrar lá tem que se santificar. Que prega o evangelho de verdade. Que parece que tem dois evangelhos sendo pregados por aí. É um evangelho forte e um evangelho fraco. Pastor, e o que é evangelho forte? É evangelho que transforma. Evangelho forte é evangelho que muda vida, que muda caráter, que converte pessoas. Evangelho que faz a gente ter vontade de ir para o céu. Evangelho que faz a gente abandonar o pecado, abandonar o erro. E o que é evangelho fraco, pastor? Evangelho que não transforma. Evangelho fácil de seguir. Venha como está, meu irmão. Aí a pessoa vem toda torta, toda cheia de pecado e vem. Ok, está tudo certo, até aí tudo bem. Permaneça como está. É mais ou menos assim. Às vezes não fala, mas quem cala, consente. Aí a pessoa permanece como está. Só que Jesus vem buscar a igreja e ele fica onde está. Isso é evangelho fraco. Evangelho caldo de piaba, não transforma a vida. Evangelho fácil de seguir. Já viu, irmão? Já viu? 50 milhões de crentes, mas quem é que está no meio? Ô pastor, os famosos são crentes hoje. Jogador de futebol é crente hoje. A cantora da música é crente. Até a atriz pornô é crente, irmão. Até a Gretchen é crente. Diaconisa da igreja. Entendeu? Pode tudo. Então esse evangelho que permite tudo é evangelho fraco. Porque o evangelho de Jesus diz assim: a porta é estreita. Para passar na porta tem que deixar de fazer filme de pornô, tem que deixar de adulterar, tem que deixar de prostituir, tem que deixar de beber cachaça, tem que deixar de fumar cigarro, usar droga e passar na porta estreita. É evangelho que transforma. Só que a maioria dos profetas que eu conheço tem medo de falar essas coisas. Evangelho que transforma é evangelho forte. Evangelho que não transforma é evangelho fraco. Que para mim, o evangelho
que não tem poder de transformar a vida de um mentiroso em uma pessoa que fala a verdade não é evangelho. O evangelho que não tem poder de pegar uma pessoa que lá no mundo, ele trabalha enganando, ele engana um aqui, engana outro acolá, dá o calote outro ali, passa a perna no outro acolá, para se dar bem na vida. Aí vem para a igreja e quer fazer do mesmo jeito. A Bíblia diz: Deus não te chamou, Deus não enganeu o teu irmão em negócio algum, porque Deus não te chamou para imundícia, Ele te chamou para santificação. O evangelho forte, ele transforma. Quem enganava, não engana mais. O Jacó não é mais Jacó, agora é Israel. Evangelho que não tem poder de transformar a vida de um adúltero. Camarada lá no mundo adulterava 2, 3, 4 mulheres, aí vem para a igreja e quer fazer a mesma coisa. Esse não é evangelho. Evangelho fraco, não transformou. Evangelho fraco, que não tem poder de transformar a vida de uma moça que lá no mundo andava quase pelada, aí vem para a igreja, quer andar de mini saia. Isso não é evangelho, minha filha. Isso também não é cristianismo. Esse não é o Espírito do meu Deus. A irmã vem para a igreja como se aqui fosse desfile de moda, fosse passarela para exibir o corpo. A blusa mal tampa os bicos do peito, quase pelo lado de fora. Minha filha, isso é espírito de Jezabel, minha irmã. Espírito de sensualidade tem que cair por terra. A igreja não é meretriz, a igreja é noiva. A igreja não é parque de exposição, a igreja é jardim fechado. Remanda cala, manduri cantore menash anaracandarai. Tu és santa, minha irmã. Tu és santo, meu irmão. Aceitou Jesus para morar no céu. Ei, moça. Ei, rapaz. Tu não é marido dela ainda não, meu filho. Tu ainda está namorando. Namoro é uma coisa, casamento é outra. Tu está namorando, rapaz. E a Bíblia diz que relação sexual é só depois do casamento. Aí o rapaz sai de um culto como esse, vai para a esquina da rua, gruda com a moça, parecendo um corpo e duas cabeças se mexendo, tão grudado que não passa nem mosquito encebado no meio dos dois. Não, pior não é isso. Pior é que ele vai para a casa dela e dorme na cama dela, junto com ela, como se fosse marido e mulher. E amanhã está na igreja de novo, como se tudo estivesse certo, tudo estivesse bem, até pula, sapateia e até toma ceia. Ei, meu filho, a Bíblia chama isso de prostituição. E quem se prostitui vai para o inferno. Santificai-vos, que até o final do congresso Deus ainda quer falar com vocês. Lavai as vossas vestes, alvejai as vossas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que possam entrar pela cidade e pelas portas e tenham direito de participar da árvore da vida. Não adianta o camarada pensar que vai chegar no céu com 2 jacados de pecado nas costas e passar na porta, porque não passa. A porta é estreita. Para passar tem que passar liso, limpo, molhado de azeite, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Só que precisa de alguém para falar essas coisas. Profetas pelo Brasil para pregar esse tipo de mensagem, mas ninguém quer pregar, porque é mensagem que não coloca o pregador na mídia. Isso é mensagem antiquada, atrasada para muita gente. Mensagem do tempo do ronca para muita gente. Mensagem antiga, caiu da moda. Aí ninguém quer pregar, porque esse tipo de mensagem ninguém vai adicionar YouTube e colocar pastor Adão Santo para ouvir e pregar esse tipo de mensagem. Não vai, irmão. Então ninguém quer, porque as pessoas querem ibope, aplausos. As pessoas querem pregar uma mensagem e sair do culto e alguém bater no ombro e dizer assim: ei, irmão, que mensagem, falou comigo. Só que esse tipo de mensagem, as pessoas saem daqui dizendo: que mensagem terrível. Não era essa mensagem que eu queria ouvir. Não era esse tipo de coisa que eu queria escutar. Mensagem espada, comprida e chata. Não foi para isso que eu vim aqui hoje, para ouvir esse tipo de... Não é essa mensagem que eu quero ouvir. Eu não vim para ouvir esse tipo de mensagem.
E eu também não vim para pregar o que tu quer ouvir. Profeta que é profeta não prega o que o povo quer ouvir. Profeta que é profeta prega o que o povo precisa escutar. Deus vai levantar profetas do nosso meio. Deus vai levantar uma geração aqui essa noite. Deus vai levantar profetas compromissados com a palavra. Deus vai levantar pregadores aí embaixo e aqui em cima, compromissados com a verdade. Deus vai levantar pregadores que não vão ter medo de falar aquilo que Ele manda falar, de pregar o evangelho sem arrudeio, mas vai chegar no céu com as mãos lavadas, dizendo: Senhor, Tu mandou falar e eu falei. Se o ímpio morreu, problema dele, o sangue dele não está na minha mão, Senhor. Dá uma olhadinha para esse irmão do seu lado. Olhe no rosto dele, olhe na cara dele, nos olhos dele. Olhe na cara dele, vai. Veja se ele está com cara de profeta de verdade. Veja se ele tem pelo menos um pouquinho do brilho que tinha João Batista. Veja aí, irmão, veja aí. Veja se ele está com cara de profeta de verdade, ou se ele está com cara de profeta desviado, que está comendo na mesa da Jezabel. Profetas que profetizam no vácuo dos outros. Marias vai com as outras, influenciado pela multidão. Já viu, irmão? Já viu? Tem profeta que é influenciado. Ele fica observando qual o tipo de pregador que despontou no Brasil. É aquele ali, então vou copiar ele. Qual o tipo de mensagem que dá ibope? É aquele ali, então é por aqui que eu vou. Ele fica seguindo. Maria vai com as outras. Deus quer levantar o João dos passos trocados. Sabe o que é isso? A multidão vai para cá, ele vai para o outro lado. Contramão, João do passo trocado. Tem um rei em Israel chamado Acabe. E o Acabe quer ir para a batalha. Só que o Acabe está em desobediência, está em pecado. Roubou a vinha de um justo chamado Nabote. Mandou matar Nabote. Casou com a prostituta chamada Jezabel, macumbeira. Aí o Acabe quer ir para a peleja. E o Acabe chama os profetas. Só que os profetas é assalariado pelo Acabe e pela Jezabel. Quem é doido de falar não para o Acabe? Quem é doido de entregar uma mensagem dura para Acabe? Se falar a verdade, não tem cheque gordo na mão. Se falar a verdade, não tem oferta no bolso. Se falar a verdade, não vai ter presentinho no final do mês, roupa de grife, cesta básica. Aí tem muita gente vendendo o ministério. Tem muita gente vendendo a unção. Tem muita gente com a boca amordaçada. Tem muita gente que só profetiza o que o rei quer ouvir, que o empresário quer ouvir, o que a madame quer ouvir. Aí o Acabe pergunta: eu vou para a peleja, profeta, venha. O que é que tu me diz? Devo ir ou não? Irmão, quem que vai dizer que não? O primeiro chega e diz: vai, porque a vitória é tua. Vem o segundo, que tu diz: vai, a vitória é tua. Vem o terceiro: pode ir, a vitória é tua. Vem o quarto, vem o quinto, vem o 10º, vem o 100º. 400 profetas. Todos eles falaram a mesma coisa: vai, porque a vitória é tua. Deus é contigo. Aí de repente um crente